o ministro Camilo Santana encontrou uma sala secreta no prédio do Ministério da Educação, que seria usada pela chamada ABIN paralela, estrutura comandada pelo ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, para monitorar supostos adversários e inimigos de Jair Bolsonaro. Segundo informações de Igor Gadelha, no site Metrópolis, a sala secreta está localizada ao lado do gabinete do ministro, no 8º andar do prédio do MEC. O local, que foi descoberto logo que Santana assumiu o cargo, em janeiro de 2023, abrigava funcionários do sistema de arapongagem, que foi criado por Ramagem e Carlos Bolsonaro. Investigação da Polícia Federal mostra que, além do software espião israelense First Mile, a ABIN paralela usava microfones direcionais, câmeras escondidas, malwares, softwares que invadem computadores e até drones para levantar informações para o ex-presidente. Um dos drones teria sido usado para sobrevoar a casa do ministro da Educação, quando ele ainda era governador do Ceará. O servidor da ABIN que relatou o caso disse que a ordem partiu do próprio Ramagem. Em um dos casos relatados em depoimento à PF, um servidor da ABIN relatou investigação sobre um encontro do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com a ex-deputada federal Joyce Hasselmann, o dirigente do União Brasil Antônio Rueda, e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. O ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão expressou em entrevista ao All News nesta segunda-feira, 11, que o encerramento do governo Bolsonaro foi marcado por uma atmosfera melancólica, ressaltando que a derrota eleitoral deveria ter sido aceita de forma clara. Durante o diálogo, Mourão salientou a importância de reconhecer a perda, afirmando: "Perdemos por pouco, mas perdemos." Ele destacou que, em vez de negar a derrota, o governo deveria ter se comprometido a melhorar para o futuro, visando retornar com mais força nas próximas eleições, em 2026. Mourão defendeu o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, enfatizando sua habilidade em manter a coesão da instituição, em meio às turbulências políticas. Além disso, o senador criticou a atuação do tenente-coronel Mauro Cid, no contexto do suposto golpe de Estado, destacando sua discordância em relação às atividades políticas desempenhadas por Cid, que, segundo ele, prejudicaram sua carreira. Ao discorrer sobre sua relação com Bolsonaro após as eleições, Mourão revelou que o diálogo entre ambos cessou, observando que o presidente o excluiu após a escolha de seu novo vice-presidente. Por fim, Mourão elogiou a decisão do presidente Lula de não celebrar os eventos relacionados aos 60 anos do golpe militar, interpretando-a como um passo positivo em direção à pacificação na. A Polícia Legislativa está atualmente investigando um incidente envolvendo o senador Marcos Duval, que ocorreu na semana passada no Senado. Durante uma reunião sigilosa da Comissão de Segurança Pública da Casa em 27 de fevereiro, o parlamentar foi visto sacando uma faca e desferindo golpes contra uma laranja e um frasco plástico de álcool em gel. Anteriormente, no mesmo dia, ao chegar no Congresso, Duval passou por um dos pórticos detectores de metais e submeteu sua pasta ao aparelho de raio-x, apesar de estar isento dos procedimentos de inspeção. A ação foi supostamente uma tentativa de testar a capacidade dos equipamentos em detectar uma faca de fibra de carbono. Questionado por jornalistas após a reunião da comissão, o senador capixaba afirmou que pretendia chamar atenção para a necessidade de atualização tecnológica em alguns equipamentos de segurança. Ele declarou: "Entrei com isso aqui, uma faca no Senado Federal, e não foi detectado. Aí eu desferi contra uma fruta para mostrar a facilidade." Além disso, Duval abordou a fragilidade do esquema de segurança da casa durante uma reunião com senadores da oposição, e Rodrigo Pacheco. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, irá viajar no dia 18 de março para uma visita oficial a Israel, aceitando o convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, outros governadores ligados à direita, como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Cláudio Castro, também foram convidados a integrar a comitiva. O convite de Netanyahu também se estendeu a Jair Bolsonaro, mas a situação do ex-mandatário é considerada incerta, já que teve o passaporte apreendido por determinação do Supremo Tribunal Federal e precisa de autorização judicial para deixar o Brasil.
A viagem ocorre em meio à tensão diplomática entre Brasil e Israel decorrente das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que comparou o massacre de civis palestinos ao Holocausto. O contexto da visita também é marcado pela escalada da guerra em Gaza, que já deixou mais de 30 mil palestinos mortos. Em janeiro, a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, e a Stand with US financiaram a viagem de magistrados brasileiros a Israel, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Neste sábado 9, representantes da Polícia Militar e deputados estaduais organizaram uma manifestação em apoio à Operação Verão 3, que já resultou na morte de 39 pessoas na Baixada Santista, e foi objeto de denúncias por organizações de direitos humanos na Organização das Nações Unidas. É crucial mostrar hoje para a parte política e jurídica que os moradores da Baixada Santista não suportam mais viver sob o domínio do crime organizado, afirmou o deputado Tenente Coimbra, do PL. Durante o evento, a mobilização foi convocada por Coimbra, pelo deputado Paulo Mansur, do PL, e por entidades ligadas à Polícia Militar, por meio das redes sociais, em Santos. Um veículo de som foi posicionado no local, e alguns manifestantes exibiram cartazes e faixas com mensagens como "Eu apoio a Polícia Militar" e "Vidas de policiais importam". A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi contatada, mas não forneceu informações sobre o número de participantes do ato. A Operação Verão foi lançada em fevereiro deste ano após o falecimento do soldado Samuel Wesley Cosmo, da Rota, e é a mais violenta dos últimos 30 anos. A equipe jurídica de Jair Bolsonaro planeja solicitar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, permissão para que o ex-ocupante do Palácio do Planalto realize uma viagem a Israel, informou a CNN Brasil. Bolsonaro afirmou recentemente em Salvador ter recebido um convite para a visita através de uma carta do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Contudo, ele, que é objeto de investigação pela tentativa de golpe de Estado, teve de entregar seu passaporte à Polícia Federal em fevereiro, estando atualmente proibido de deixar o território nacional. Bolsonaro é conhecido por seu apoio à guerra genocida de Israel na faixa de Gaza. Paralelamente, o governo israelense de extrema-direita tem atacado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devido às suas declarações fortes contra o genocídio perpetrado pelo regime de Netanyahu. Em 14 de fevereiro, a defesa de Bolsonaro já havia encaminhado a Moraes um pedido para que a restrição de viagem fosse substituída por medidas alternativas, que incluiriam a necessidade de uma autorização prévia antes de qualquer deslocamento internacional. Os advogados de Bolsonaro sustentam que não existe risco de. Os comandantes do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão revoltados com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e pretendem ir para o tudo ou nada contra o magistrado. Os chefes da sigla têm um plano para buscar o impeachment dele nos próximos anos. A informação é da coluna de Bela Megali no jornal O Globo. A ideia surgiu após Alexandre Ramagem, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, e Carlos Jordi, que deve disputar em Niterói, serem alvos de busca e apreensão da Polícia Federal. Por isso, o partido pretende criar uma base sólida de candidatos ao Senado Federal nos próximos anos. O objetivo é conseguir eleger um número de parlamentares suficiente para instaurar um processo de impeachment contra o magistrado. O PL calcula que, se conseguirem manter as 14 cadeiras no Senado que tem atualmente, precisarão eleger outros 27 parlamentares na Casa Legislativa. Com isso, o partido teria 41 senadores, o suficiente para criar uma maioria simples e instaurar o processo de impeachment contra Moraes, sem depender de outras legendas. O plano ambicioso, no entanto, não seria o suficiente, já que o afastamento de um ministro do Supremo depende do voto de 2/3 do Senado, 54 dos 81 parlamentares.